Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos comentários da prova do Enem 2015. Esse é o outro vídeo de matemática, fique atento que são 2 vídeos de matemática. E agora eu estou recebendo aqui o Jefão de novo, o Pedro e o Fred. Ó, Jefão, já que você é a segunda entrevista, ô Pedro, dá pro Jefão com presente, um brinde, ó. Obrigado. Tá bom? Não é de comer. Se fosse um amarelinho, já ia. Então tá bom, obrigado aí, gente. E aí, você que vai começar a comentar, né, Jefão? Isso. Fala lá, o que você tem a dizer? Nesse segundo bloco, queria ressaltar outra parte aí da matemática, que é a estatística. Caíram 2 questões, dessa vez, de estatística. Uma que falava sobre a mediana, uma questão tranquila, tinha uma tabela, o aluno tinha que achar o termo central. Só que como eram 8 termos, era melhor ele pegar e ir cortando o menor com o maior até sobrarem 2 e fazer o cálculo da média desses 2. Uma questão estudada por nós aí. A outra questão era de média. Também era de uma tabela, como sempre vem caindo. Falava sobre a média de 4 valores e depois a média de 5 valores. Tinha que fazer uma brincadeira com as médias. Era uma questão média. Piadas à parte, questão média. Aí tinha uma questão do financiamento de R$180 mil, que no fim dava uma progressão aritmética, uma questão bonita, uma questão diferente, mas que o aluno poderia perceber fazendo 3 parcelas, já daria para perceber que era uma formação de PA. E só para finalizar, ressaltar uma questão de função trigonométrica, que não é comum cair, não é normal cair função trigonométrica, só que se o aluno só olhasse para a função trigonométrica, ele perguntava o valor máximo. E aí cairia na pegadinha, porque o valor máximo é quando o cosseno era igual a 1. Só que lendo o texto falava ao contrário. O texto falava que a produção era máxima quando o preço era mínimo. Aí o aluno tinha que jogar o cosseno igual a -1. Então, era essa pegadinha mais complicada aí dessa segunda parte do meu comentário. Tá, legal, legal. Fredão, Pedro, quem quer falar agora? O Pedro agora. Vai lá, fala lá, Pedro. O que você achou da prova? Bom, eu queria falar um pouco da parte de geometria, tanto a plana, a espacial e a analítica. Tá. A gente percebeu que foi um pouco mais de 1/3 das questões. Quantas deram dessa parte? 16 questões. 16 questões só de geometria. Só de geometria, divididas entre plana, analítica e espacial. Uma quantidade elevada. Tá. Teve apenas uma de analítica, uma questão inclusive fácil, que envolvia apenas coordenadas cartesianas. E digamos que as restantes 16 foram divididas entre plano e espacial. Tá. De modo geral, o nível foi médio. Algumas questões bem simples, apenas o aluno ler, fazer uma conta muito fácil e marcar a alternativa. Mas teve uma questão difícil de plana, de nível elevado, e uma de nível elevado também de espacial, que depois eu vou pedir a opinião do Fred, ver o que ele achou dessas 2 questões. Eu queria comentar uma questão da parte de plana, que ela envolvia um pouco de inequações, uma questão bastante inteligente. Ele falava que tinha uma piscina na forma de 3 setores circulares, e ele comparava o volume dessa piscina com o volume de uma piscina de base retangular. E ele fazia uma analogia com um raio e caía numa inequação do segundo grau, que além de o aluno ter dificuldade de resolver, ele precisava fazer uma aproximação bem feita, né, da raiz quadrada do 2. Então, a questão... Às vezes o aluno não tem coragem de fazer isso, né? Ele achava que, nossa, mas como a questão de plana vai envolver tanta coisa? Tá. E realmente foi uma questão muito inteligente. Mas difícil. Difícil, de médio para difícil. As 2 mais difíceis, eu queria que o Fred falasse um pouco. Tá. Fala, Fredão. Ô, Vavá, então... Vavá, nós estamos ao vivo, Fredão. Mas é o carinho que eu tenho por essa careca aí. Ô, Barbudo, seguinte, das 16 questões que o Pedro falou, né, de geometria, queria mandar até um abraço pro Daniel, que é um amante da geometria, né, e dizer que 2 bastante difíceis, assim. Uma de geometria espacial e outra de geometria plana. A de geometria espacial é um tanto quanto tradicional, que já vimos em outros vestibulares, dentre eles o Unicamp. Tá. Que falava do índice pluviométrico. Um texto não muito longo, assim, bastante claro o enunciado, mas que dá trabalho para o aluno abstrair e imaginar a resolução.
Ele queria saber, numa dada chuva lá, quanto era o índice pluviométrico. Ele indica que o índice pluviométrico é a altura que a água atinge num solo, dado uma metragem quadrada. E as unidades todas em milímetros, então bastante trabalho algébrico, além de imaginar como resolver. Sou um amante da geometria, mas acho que eu não resolveria essa questão por geometria mesmo, viu? Eu acho que eu usaria a álgebra e usaria a regra de 3 inversa. Então, bateu, né? Entendi. Porque a molecada está acostumada com essa regra de 3 direta, pau, e ela é inversa. Teria uma solução mais rápida. Ou ir pelo lado da geometria mesmo, de associar o cilindro que ele deu a um prisma, né? Podemos falar um paralelepípedo retângulo de base 1 metro, mas muito trabalhoso. Bastante difícil. No contexto dessa prova grande, extensa que ela fica ainda mais difícil. Outra que eu achei difícil mesmo também, da geometria plana, essa foi da espacial que eu comentei agora, da geometria plana, que é o que falava da malha de proteção solar num vidro. O aluno tinha que usar a figura que foi dado e fazer uma relação entre áreas. Aí a gente fica nessa, né? Será que o aluno teve a segurança de perceber que a resolução passava por interpretar mesmo e usar essa figura? Então, essa também é uma outra questão bastante difícil. Do resto, cálculo de áreas bastante diretas, que falava do garrafão da quadra de basquete, o que falou também de cálculo de volume, bastante cálculo de volume, mas cálculo de volume de cilindro, bastante simplesinha também. Então, acho que, no geral, a prova de geometria teve 2 momentos cruciais, assim, bastante difícil, o restante bem mediano mesmo, o aluno que deixou tempo para a prova, que conseguiu equalizar esse tempo, conseguiu se organizar, não teve lá grandes dificuldades. Uma prova, assim, olhando para essas questões de geometria bacanas, né? Em geral, gostei bastante, assim, e tenho certeza que a molecada vai ter êxito, vai ser... Que bom, tomara. O problema que a gente estava falando é sempre o tempo, né? É muita questão, né? Muita questão, sempre, por mais que todas fossem simples, dá muito trabalho, né? O Jefão comentou de logaritmo, aí a hora que você junta com essas duas, da plana e da espacial, vai tomando um tempo enorme, cara. Vai ficar a hora na prova... que soma português e redação? Sem contar isso, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Para o aluno lidar. Mas é isso aí. Tomara que eles tenham ido bem, né? Espero que você tenha acertado, gabaritado as 45 de matemática. Estamos nessa torcida. E não deixe de conferir todos os vídeos sobre os comentários da prova do Enem 2015. Muito obrigado e assine nosso canal da TV SEB.